Olá, queridos amigos, amados irmãos, uma alegria nós retornarmos aqui para concluir o tema A Escolha Certa. Nosso propósito neste livro de Daniel não é trabalhar todo o livro, mas sim do capítulo 1 ao 6, onde narra a primeira parte da vida de Daniel, da sua adolescência à primeira fase da sua vida adulta, onde nós entendemos que uma mensagem grandiosa para os jovens, porque Daniel, conforme já dissemos, foi levado adolescente para a Babilônia e lá ele fez uma escolha de obedecer a Deus, ser obediente àquilo que Deus tinha para ele. Ele com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, nós queremos aqui, neste último dia, onde estaremos concluindo essa parte, onde estaremos encerrando essa palavra sobre Daniel, sobre essa leitura contextualizada, de que forma nós podemos aplicar hoje os acontecimentos na vida desse grande homem de Deus, profeta Daniel. Eu quero fazer um breve resumo, muito breve, para a gente poder se localizar aqui, para darmos sequência e partirmos para o capítulo 6 e assim encerrar essa parte. Daniel foi levado cativo, certo? Para a Babilônia, muito jovem, adolescente ainda. Lá recebeu o nome de Beltesazar. E a sua história é registrada no seu livro de Daniel, né, no Antigo Testamento. A sua vida, as suas profecias estão registradas neste livro grandioso. E o nome Daniel quer dizer aquele que é julgado por Deus, ou Deus assim o julgou, ou ainda, que eu considero, tenho mais simpatia por essa tradução aqui, é Deus é meu juiz. Por quê? Porque Deus sempre julgou a causa de Daniel de uma forma justa. Deus, diante das injustiças que eram feitas com Daniel, ele julgou Daniel de uma forma justa. Sempre livrou Daniel dos laços, das ciladas que armaram com Daniel. Então, ou seja, o que nós podemos aprender com isso? Contextualizando, Deus é nosso juiz, certo? Então, e nós entendemos que nos capítulos 1, 2, 3, 4, 5, temos diversos acontecimentos, se bem que no capítulo 5 de Daniel, do livro de Daniel, desculpe, no capítulo 4, não, o acontecimento aqui não é citado o nome de Daniel, como já vimos anteriormente. No capítulo 5, onde Daniel está sob o governo de Belsazar, que é filho de Nabucodonosor. E ele também, Deus usa Daniel para que interprete o sonho desse rei, um reinado muito pequeno. E no capítulo 6, onde o rei Dario assume o lugar, ele toma o Império Babilônico, né, o rei Dario, os persas, o Império Persa, então assume, e ele então ali começa, já na sua fase adulta, o mesmo trabalho que ele vinha fazendo desde a sua adolescência. Então é neste contexto que nós queremos trabalhar com você nesta oportunidade. Mas antes de nós partirmos aqui para o capítulo 6 e nós ir lendo e tentando explicar, tentando entender e como isso se aplica a nós, eu quero orar. Orar por você, pela sua vida, para que Deus possa abençoar, em especial jovens que têm nos assistido aqui. O que eu digo para você, meu jovem, seja como Daniel. Faça a escolha certa, que é obedecer a Deus, andar nos seus caminhos. Você vai ver, como já tenho mostrado aqui, o quanto Daniel foi vitorioso, o quanto Daniel se livrou de ciladas tremendas. Por quê? Porque Daniel foi um homem obediente a Deus. Ele soube escolher caminhar e andar com Deus. Ok? Podemos orar? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de misericórdia. Te louvamos, Pai querido, porque o Senhor tem nos abençoado de uma forma tão grandiosa. Te louvamos, Senhor Deus, que o Senhor criou, o Senhor nos deu essa oportunidade de poder usar este canal, este meio de comunicação, nesse momento que estamos impedidos de estar reunidos, para poder, Senhor Deus, por meio da internet, deste canal, poder falar do Senhor, abrir a Tua palavra, explicar como o Senhor tem feito maravilhas, como o Senhor é grandioso, como o Senhor tem cuidado de nós. Eu te louvo, Deus amado,
e suplico que o Senhor nos abençoe nesse momento para que possamos compreender a Tua palavra, a Tua revelação. E juntos, ó Pai, te louvar e agradecer o Teu nome, aprendendo mais da Tua palavra. E assim caminhar segundo Tua vontade. Abençoe cada pessoa que ouvirá, que estará participando conosco nessa mensagem. Que ela seja ricamente abençoada, que ela seja impactada e que ela escolha certo. Escolha andar com o Senhor, escolha te obedecer. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Ok. Como você se lembra, no capítulo 5, encerrou-se, né, quando Beltesazar dava aquela grande festa usando os utensílios da casa de Deus, e ele viu a mão escrevendo na parede, e essa mão diz que ele foi achado pesado, achado em falta, pesado, e foi julgado. E naquela mesma noite, desse grande banquete onde ele desrespeitou os utensílios da casa de Deus, do templo do Senhor, e aqui então o rei Dario, o rei persa, assumiu o trono ali da Babilônia, dominou a Babilônia, matou o rei Belsazar. Ok? Então já no capítulo 6 vamos aqui ler algumas coisas para a gente ir compreendendo aqui, vendo que a palavra de Deus chama a sua atenção para a leitura que faremos, que é muito importante nós irmos lendo e acompanhando. Olha só o que diz o texto. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrem todo o seu reino. Como vocês sabem, sátrapas é o mesmo que governador. Foi escolhido pelo rei Dario para que pudesse governar o seu reino, para que pudesse administrar as províncias. Então eram sátrapas e prefeitos. Sobre eles colocou 3 presidentes, ou seja, aqui eles estariam com a responsabilidade de acompanhar os governadores. Entre eles, os quais Daniel era um desses sátrapas. Deveria prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Ou seja, dentre os sátrapas estava Daniel e ele foi constituído um dos líderes para que pudesse comandar, porque era um homem de confiança do rei. Tá vendo, meu jovem? Tá vendo que é uma história de alguém que obedece? Daniel, adolescente, escolheu obedecer, não se contaminar com o rei Nabucodonosor. Depois veio Belsazar. Daniel manteve firme, seguindo, obedecendo a Deus, mesmo com sua vida em risco. Agora aqui, então, ao novo rei, ao novo um novo comando, um novo império. E agora Daniel é reconhecido como homem de Deus. Então, o rei, verso 3, então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia espírito excelente. Olha que testemunho grandioso. Vou repetir, porque nele havia um espírito excelente. Sabe o que significa isso para nós? Como vale a pena. Como Deus honra aquele que lhe obedece, aquele que escolhe caminhar com Deus. Daniel, então, foi reconhecido como um homem de espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. O rei Dario chegou a pensar porque sabia, ele conhecia a história de Daniel. Ele sabia do testemunho de Daniel. Então ele pensou nisso. Então, olha só como começa o desenrolar daqueles que não têm Deus, aqueles que querem complicar a vida daqueles que escolhem caminhar com Deus e como vale a pena caminhar com Deus. Então, os presidentes, os sátrapas, começaram a procurar um pretexto relacionado à administração do reino para poderem acusar Daniel. Olha só, eles então tentaram encontrar algo que pudesse incriminar, para que pudessem derrubar Daniel. É interessante que essas coisas também acontecem hoje. O homem de Deus, o jovem de Deus, a mulher de Deus também enfrenta esse tipo de problema. Quando você escolhe caminhar, quando você escolhe certo, escolhe obedecer àqueles indivíduos que são usados pelo diabo para tentar achar alguma coisa que possa incriminar você. Isso aconteceu com Daniel diversas vezes e aqui não foi diferente. Mas não, o texto diz, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nenhuma culpa alguma, porque ele era fiel. Aqui, meu querido, é a chave do seu sucesso. É a chave do sucesso.
meu e seu, de todo aquele que quer andar com Deus, que escolhe certo. Não se achava nele nenhum erro nem culpa. Olha que testemunho maravilhoso. Quem está dizendo isso aqui não são os amigos de Daniel, não. São os inimigos reconhecendo quem é Daniel. Olha que coisa grandiosa. Assim a minha vida e a sua vida precisamos ser reconhecidos por aquelas pessoas que querem nos derrubar. Como pessoas, como homens e mulheres de Deus, como jovens, moços e moças que são fiéis a Deus. Vou ler de novo, porque ele era fiel, não se achava nenhuma culpa nem erro nele. Então, olha só que coisa ardilosa. O diabo é ardiloso, o diabo cria coisas para acabar conosco, para destruir você. Olha só, estes homens então disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar Daniel. Eles sabiam que nada que pudessem fazer, mas eles descobriram uma brecha. A menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Eles sabiam de uma coisa: eles conheciam a vida de Daniel. Assim, o diabo conhece a nossa vida, sabe onde são os nossos pontos fracos, sabe onde pode mexer. O que eles não sabiam era o tamanho da relação de Daniel com Deus. É isso que nós precisamos ter, uma relação pura, sincera, decidida, honesta para com Deus. Porque assim nada pode nos atingir. Vão tentar, vão jogar pesado, vão bater forte, vai fazer de tudo para tirar você dos caminhos de Deus. Nesse momento agora que estamos vendo o Covid, sem reunião na igreja, sem nada, isso pode ser uma forma que o diabo quer usar para tirar você dos caminhos de Deus. O mesmo acontecer aqui, porque ele sabe que se você for fiel, ele tem que encontrar algo dentro da sua fé para te derrubar. E olha o que acontece aqui, olha que coisa ardilosa. Então esses presidentes sátrapas foram juntos falar com o rei e disse: ó rei, que o senhor vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordam que o rei baixe um decreto, sancione o interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou qualquer homem que não seja o Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Olha só que coisa ardilosa. O diabo é assim, ele usa qualquer coisa. Então eles primeiro se mostram, o diabo sempre assim, se mostra alguém preocupado com o rei. Alguém que está preocupado em valorizar. E muitas vezes o diabo chega assim para você e quer te jogar para cima, quer valorizar. Mas esse não é o propósito. O propósito verdadeiro é te derrubar. Vamos dar um pequeno intervalo e voltamos em seguida.